Fala, amigos da fantasia! No vídeo de hoje vamos falar sobre os times e jogadores que têm confrontos muito difíceis durante os períodos dos playoffs do Fantasy na NFL. Vem comigo depois da vinheta descobrir quem são eles. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo ao canal A Fantasia do Futebol. No último vídeo da série Como Melhorar Seu Time, falamos dos times que têm os melhores confrontos durante os playoffs do Fantasy. E essa semana vai ser o oposto, vamos falar daqueles que têm os piores confrontos. Se você ficar muito preocupado com os jogadores que encontrar nesse vídeo, assista o vídeo da semana passada, que é o que pode te dar algumas alternativas para contornar alguns possíveis problemas por aí. E se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve no canal e assina o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Inclusive as lives que fazemos todos os sábados ajudando vocês a tirar aquelas últimas dúvidas da escalação. Você não vai querer perder a live nessa semana que é de vida ou morte no Fantasy, né? You just blew my mind. Vamos então começar a falar pelos quarterbacks, a posição mais importante, e eu confesso para vocês, talvez uma boa notícia, é que não tem muitos jogadores assim, pelo menos não daqueles que a gente usa com frequência, que tem tabelas muito ruins nos playoffs. Um ou outro tem um jogo ruim aqui ou ali, mas todos os jogos ruins são poucos. Primeiro vamos falar do Green Bay Packers. É possível que o Aaron Rodgers volte esse ano para as partidas finais, justamente as partidas dos playoffs. Isso seria algo lindo, né? Daria até um roteiro de filme, Aaron Rodgers voltando no cavalo branco para salvar essa temporada e ganhar o título nos playoffs. O problema aqui é que ele voltaria para pegar o Panthers e o Vikings nas últimas 2 semanas. So sorry. Duas defesas bem difíceis, né? Imagina, mesmo o Aaron Rodgers sendo Aaron Rodgers, não são confrontos muito tranquilos para quem tá voltando, uma lesão no ombro e tudo mais. Se você tiver que escalar ele, vai escalar de qualquer jeito, mas não é muito bom ficar confiando no Aaron Rodgers para salvar sua temporada. E um outro quarterback aqui que tem sido usado bastante com bons resultados, que não vai ser aquele cara para os playoffs. O nome dele é Josh McCown, quarterback do New York Jets. Os 3 jogos finais do Jets são contra o Broncos fora, contra o Saints fora e contra o Chargers em casa. Especialmente a defesa do Chargers é uma defesa que está dificultando muito a vida dos quarterbacks adversários. E a do Broncos e a do Saints também não deixam barato, né? Principalmente num jogo fora de casa. Josh McCown vem produzindo bem e tudo mais, né? Mas não é o cara com esses confrontos que você vai querer confiar suas últimas esperanças ali no final da temporada. E por último, Jameis Winston, que pega o Atlanta Falcons em casa e o Carolina Panthers fora de casa nas últimas 2 semanas. Bom, ninguém devia estar confiando no Jameis Winston nessa altura do campeonato, né? Especialmente depois da lesão que tirou ele dos últimos 3 jogos. E não que ele estivesse muito bem antes de se lesionar também. Agora, se você não cortou ele e tudo mais, se ele tá no seu time até agora, olha, se você não usar ele essa semana, caso ele retorne essa semana contra o Packers, você não vai ter mais oportunidades para usar ele esse ano, não. In the open field, he hurdles a man, and now he's down at the 30 yard line. Here comes Todd Gurley, and you've got no choice but to aim for the shoe tops. Well, Todd Gurley goes right over the top. E já falamos do Packers na lista dos quarterbacks, né? E eles se repetem aqui na lista dos running backs também. Justamente os confrontos contra o Panthers fora e o Vikings em casa não são bons nem pro quarterback, nem pro running back. Vou te falar um spoiler aqui, nem pros wide receivers. Jamal Williams tem conseguido render muito nas últimas semanas, né? Mais pelo volume, né? Que ele tá sozinho ali no corpo de running backs do Packers. Mas Ty Montgomery tá para voltar, Aaron Jones pode voltar também para a reta final. Soma isso, essa confusão de running backs e mais confrontos difíceis, então evite os running backs do Packers aí. Outro running back que não vai ter tempo fácil nos playoffs é o Lamar Miller, o running back do Texans. Ele tem sido um dos running backs mais consistentes esse ano. Sempre tem muitas oportunidades para encostar a bola, dificilmente vai muito mal, mesmo que acabe brilhando poucas vezes. O problema é que a tabela dá uma engrossada boa ali na reta final. Na semana 15 pega o Jaguars fora de casa. O Jaguars só cedeu um touchdown terrestre desde a semana 4, olha, faz tempo já, um touchdown só. E o confronto na semana 16 é contra os Steelers em casa. O Steelers, por sua vez, só cedeu um touchdown terrestre desde a semana 5.
também está um bom tempo cedendo poucos touchdowns. O touchdown terrestre que cedeu foi justamente na semana passada para o Jamal Williams do Packers. E as 66 jardas terrestres que o Jamal Williams conseguiu na semana passada também foi o máximo que o Steelers cedeu desde então. E olha, 21 corridas para conseguir 66 jardas, né? Então a média ali não foi muito alta. A defesa dos Steelers até conseguiu segurar, mas pelo volume o Jamal Williams quebrou a defesa, coisa que quase ninguém está conseguindo fazer esse ano. Até porque o Steelers é um time com ataque muito forte, né? Então muitas das vezes os times adversários acabam tendo que abandonar a corrida cedo. Não foi o caso no jogo contra o Packers semana passada, que lutou de igual para igual ali até o final do jogo, né? E se você tá confiando no Marshall Lynch, ele vai ter um confronto muito difícil na semana 16, a semana derradeira do Fantasy. Ele pega o Philadelphia Eagles fora, lá em Filadélfia, né? Eagles é um time que cede muito pouco ponto para running back, até porque, pelo mesmo motivo dos Steelers, muitos times têm que abandonar a corrida cedo, né? Então acabam tendo que passar mais a bola para conseguir tentar acompanhar o ritmo do ataque do Eagles. Na semana 15, o jogo é contra a defesa de Dallas, né? Até que uma defesa que não tá assustando muito recentemente. O problema é maior contra o Eagles mesmo. O Eagles, por sua vez, que não cede um touchdown terrestre para running backs desde a semana 4. Olha, o Doug Martin, né? Machucou agora, e se você estiver contando com ele ou com qualquer outro running back do Buccaneers para te salvar ali nas últimas semanas do Fantasy, é bom mudar de plano. Assim como James Winston, que eu falei, né? Atlanta Falcons em casa e Carolina Panthers fora. Duas defesas que estão fazendo bons trabalhos contra running backs esse ano. E se você tem confiado em Orleans Darkwa, running back do Giants, é bom começar a pensar em outro plano aí, hein? A gente nem sabe qual o impacto que a troca de quarterbacks lá do Giants vai ter nos seus running backs, mas a gente sabe que os dois adversários do Giants na semana 15 e 16 são dois dos times que estão entre os 7 que menos cedem pontos para running backs esse ano. Philadelphia Eagles em casa e Arizona Cardinals fora. E o Darkwa já tem suas limitações de talento ali, então vai ser bem difícil ele conseguir produzir bem nessa semana. E por último, tem um time aqui que tem confrontos bem difíceis na reta final, hein? Na verdade, não é nem só nos playoffs. As 4 próximas semanas são de times que estão entre os 10 que menos cedem pontos para running backs. E esse time é o Los Angeles Rams. Ou seja, se eu tenho o Todd Gurley, eu tenho que ter medo? Na verdade, nem tanto, né? Porque os 3 últimos confrontos do Rams também foram contra times que estão nos 10 que menos cedem pontos para running backs. Ou seja, os 7 confrontos finais do Rams no Fantasy são contra times que se encaixam ali nesses 10 que menos cedem ponto. Que azar, né, na tabela. Mas nesses 3 últimos jogos, o Gurley fez cerca de 13, 11, 12 pontos. Então, ou seja, ele tá conseguindo render mesmo contra confrontos difíceis. Não tá conseguindo render os 20 e tantos pontos que ele estava fazendo com frequência mais cedo na temporada. Então, acho real que a gente não espera que ele volte a fazer aqueles 20 pontos toda semana, né? Mas se ele continuar fazendo esses 12, 13 pontos ali, já tá valendo, né? Aqui eu não tô falando que você tem que botar o Gurley no banco, muito pelo contrário, mas é só ficar esperto aí e não esperar tanto. He had 237 receiving yards last week against the Pittsburgh Steelers. This week, well over 295-yarder right there. Home run hitter, Kevin, is what we called him at the top of the game. He catches this one, it's a catch and run, and boy, this is biggest play of the day. Vamos falar dos confrontos dos wide receivers, então. Quem que você tem que se preocupar aí? Primeiro a gente tem que falar do Houston Texans, que é um time que pega 2 confrontos péssimos nas 2 últimas semanas da temporada de Fantasy. Jacksonville Jaguars fora e Pittsburgh Steelers em casa. Olha, o DeAndre Hopkins é um cara que você vai botar no jogo independente do confronto. Ele mesmo depois do Deshaun Watson sair, ele continua sendo um monstro naquele ataque, com muitos alvos por jogo, muitas jardas, está conseguindo bater os adversários. Savage está jogando pro alto, ele está pegando porque é isso que ele faz. Mas tirando o homem, não acredito em mais ninguém que venha lá do Texans. Tô vendo que o Bruce Ellington tá atuando mais, daqui a pouco o Will Fuller volta de lesão e vai voltar a ter um espaço ali, mas não acredito que nenhum dos dois vai ter um espaço significativo para causar um impacto, ainda mais em confrontos difíceis ali na reta final. E eu já tinha dado spoiler que o Packers voltaria, né? E é verdade. Panthers e Vikings são 2 times que dão muito trabalho para wide receivers também. Se bem que no momento o único wide receiver do Packers que está sendo utilizável é o Devonta Adams, né? Que é um cara que o Hundley gosta, tem uma conexão, acredita nele. Se o Rodgers voltar mesmo, é capaz do Jordan Nelson voltar a ser um fator ali no final do ano. Para ligas maiores, você vai continuar escalando esses caras, né? Mas se for em ligas menores, provavelmente você vai ter outras opções mais confiáveis. Bom, e aqui um time que você dificilmente vai estar usando os wide receivers dele, mas o Indianapolis Colts tem confrontos ruins no final do ano. Nas últimas 2 semanas do Fantasy, eles pegam o Denver Broncos em casa e o Baltimore Ravens fora.
Dois times que têm cornerbacks muito bons, que vão cobrir bem o único wide receiver do Colts que teria algum potencial, que é o T.Y. Hilton. Hilton produz bem uma vez na vida e outra na morte, e as chances dele produzir bem nesses últimos 2 jogos realmente não são muito boas. Assim como o Packers, o Buccaneers é um time que entrou no quarterback, no running back e agora entra também nos wide receiver. Nos últimos 3 jogos o time pega o Detroit Lions, o Atlanta Falcons e o Carolina Panthers fora de casa. Mike Evans não deveria sair da sua escalação independente do confronto. Ele é um cara que pode explodir a qualquer rodada, não tem conseguido os touchdowns com o Ryan Fitzpatrick, mas tem conseguido mais jardas boas, tem sempre muitos alvos na direção dele, então é um cara que vai sempre te dar chance de pontuar. Mas o Deshaun Jackson é um cara que vai ter mais dificuldade para entrar em campo aí nessa reta final. Independente do quarterback, James Winston pode até voltar essa semana. Talvez até ajude um pouco pro Mike Evans, talvez ajude um pouco pro Cameron Brate, né, que estava sumido com o Ryan Fitzpatrick, mas não dá pra confiar muito de olhos fechados não, hein? Não com esses confrontos. E o último time aqui que eu tenho que te alertar sobre os wide receivers dele é o Cleveland Browns. Aí você pode me perguntar, mas o Cleveland Browns nem tem jogo aéreo, como que eu vou acreditar no Cleveland Browns, no wide receiver do Cleveland Browns? Aham, o Browns é um caso curioso. O Browns, na verdade, tem 2 wide receivers com muito potencial. O primeiro é o Corey Coleman, que foi draftado no primeiro round do ano passado, se lesionou no início desse ano e tá retornando agora. Ele teve 2 confrontos ruins nas últimas semanas, mas ainda assim foi bem acionado e conseguiu fazer umas boas jogadas, conseguiu uma quantidade decente de jardas. E o outro wide receiver é o Josh Gordon, que finalmente vai poder voltar da sua suspensão e entrar em campo essa semana. Josh Gordon, em 2013, teve um ano espetacular, foi um dos melhores wide receivers da NFL, líder em jardas recebidas, e o potencial dele é enorme agora que ele está retornando para a NFL. A questão é o ioiô de confrontos que o Browns vai ter nessa reta final. Nas semanas 13 e 15, os confrontos são péssimos contra Chargers e Ravens. Já nas semanas 14 e 16, são confrontos melhores contra o Packers e o Bears. O meu plano aqui é o seguinte, se eu tiver esses caras no meu time, eu vou deixar eles no banco por enquanto. Nas 2 próximas semanas, um confronto difícil e um fácil, vou avaliar como vai ser a resposta desses caras, tanto no confronto difícil quanto no confronto fácil. E a partir daí eu vou poder ter uma ideia melhor se vai dar para usar ele nos 2 confrontos da reta final ou talvez só no confronto mais tranquilo que eles vão ter na semana 16. Acho que o potencial deles é muito bom pelo talento dos jogadores, então vale a pena segurar aquela vaguinha no banco para saber o que esses caras vão poder te oferecer no final. Se você tiver num momento aí que você tá precisando de uma vitória essa semana para ir pros playoffs, talvez nem vale a pena segurar esses caras. First touchdown of the game for either team. It goes to Kyle Rudolph. He's duck, duck, goose. Vamos falar dos tight ends, então? Tight end eu já falei aqui na semana passada que eu acho que a vontade do time utilizar seus tight ends é mais importante do que o confronto. Mas ainda assim tem os times estatisticamente que têm cedido menos pontos e jardas para tight end. E o Panthers enfrenta 3 dos 5 times que estão cedendo menos pontos para tight end nas últimas 3 semanas da temporada. São eles o Minnesota Vikings, o Green Bay Packers e o Tampa Bay Buccaneers. Pela dificuldade de você encontrar um tight end que você possa confiar toda semana, eu não necessariamente apertaria o botão do pânico ali no Greg Olsen. Numa posição tão tumultuada, ele tá no ataque que move muito bem a bola, e ele, antes de se machucar, era o alvo preferido ali do Cam Newton na red zone. Então acho que ele vai continuar tendo algumas oportunidades ali, mesmo o confronto sendo difícil, ele pode fugir um pouco da regra desses times, mas não são confrontos muito encorajadores. O Vikings também vai ter alguns problemas. Dos 4 confrontos restantes do Vikings, 3 deles estão entre os 10 times que menos cedem pontos para tight ends esse ano. Inclusive o Packers na semana 16, a última semana do Fantasy, que é o time que menos cede pontos para tight end. A produção do Kyle Rudolph esse ano está dependendo de touchdowns, né? Dificilmente ele consegue uma quantidade de jardas boas que vai te garantir uma pontuação saudável. Inclusive ele vem do seu melhor jogo na temporada, com mais jardas, com 2 touchdowns, e foram 63 jardas em 4 recepções. Então assim, o Kyle Rudolph é um cara que sempre vai ser aquela ameaça de touchdowns, mas ao contrário do Greg Olsen, eu acho que ele tem um potencial um pouco menor. Se você tiver outras opções para a reta final do ano, é bom você começar a explorar. E o Tampa Bay Buccaneers, nas 2 últimas semanas, enfrenta 2 times que estão entre os 10 que menos cedem pontos para tight end. O Buccaneers já tem esse problema que você não sabe em qual tight end confiar, né? Se James Winston voltar, possivelmente será o Brady. Com o Ryan Fitzpatrick, ultimamente, tem sido até o O.J. Howard que tem recebido mais bola. E o Brady tá sumidão, né? Então é difícil de saber e é difícil de confiar, então é bom nem recorrer aos tight ends do Buccaneers nessa reta final. Agora sobre as defesas. A defesa do Rams tem uma reta final muito complicada, principalmente os jogos da semana 14 e 15, primeiramente contra o Philadelphia em casa e depois contra o Seattle Seahawks fora. Na última semana é o Tennessee Titans, que não é um time tão tranquilo para a defesa adversária. Isso porque o Titans está jogando muito menos do que todo mundo imaginava que jogaria. Imagina se começar a jogar melhorzinho um pouco. Continuando ali na divisão, na NFC Oeste, o Seattle Seahawks é outra defesa que vai ter confrontos bem complicados. Daqui pra frente vai pegar o Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars,
Los Angeles Rams, olha só, e na última semana é o Dallas Cowboys, que por enquanto tá tranquilão, mas já vai ter o retorno do Ezekiel Elliott até lá. Então assim, não tem jogo muito fácil pra defesa do Seattle Seahawks nessa reta final. As defesas dos Saints e Falcons têm um problema sério. Elas se enfrentam na semana 14 e 16, duas das semanas mais importantes do ano. Quando Falcons e os Saints se enfrentam, a gente já espera fogo de artifício, ponto pra caramba dos dois lados, então são jogos naturalmente difíceis para as defesas. Ali no meio termo, na semana 15, os dois têm jogos tranquilos, mais tranquilos. O Saints vai pegar o Jets, um pouco mais tranquilo, e o Falcons pega o Buccaneers, que também é um ataque que poderia render muito mais, mas ainda é um desempenho um pouco mais tranquilo. Ainda assim, são duas defesas que não dá para se esperar muito nas semanas 14 e 16. Você tá preocupado com algum outro jogador que não foi falado no vídeo de hoje? Que jogador? E você tem algum desses jogadores que eu falei aqui no vídeo, tá preocupado, tá querendo saber se precisa cortar ou não cortar? Explica a sua situação aí nos comentários pra gente continuar conversando também. Se você não viu o vídeo da semana passada, os times com os melhores confrontos, eu vou deixar um link aqui no final do vídeo agora. Assim que o vídeo acabar, vai ter uma janelinha, é só você clicar na janelinha que você vai ser transportado automaticamente pra lá. As redes sociais estão aparecendo aqui na tela, então vocês sabem onde me encontrar. Não esqueçam de se inscrever, deixar aquele like, mandar para amigo que joga Fantasy também. Ajuda aí a divulgar esse canal aí que a gente faz com tanto carinho, tanta dedicação. É isso, galera. Nos vemos na live de sábado para fechar aquela escalação, chegar pesado, chegar com o pé na porta e soco na cara aí nessa semana que é importante pra caramba. Tamo junto e até a próxima!